Olá pessoal, somos alunos da Faculdade Sebrae e hoje vamos falar um pouco da teoria das relações humanas e a escola comportamental da administração. Fiquem por aí e espero que gostem. Até a grande crise de 29, o homem era tido como uma máquina que poderia replicar movimentos sem quase nenhuma perca de produtividade e precisão. Os aspectos fisiológicos e psicológicos eram quase inteiramente ignorados. Até que surge a ideia de Elton Mayo, um médico de formação, juntamente com sua equipe, de conduzir uma pesquisa numa empresa que fabricava componentes telefônicos em Chicago, no bairro de Hawthorne, que correlacionava a produtividade dos trabalhadores com um sentido que pode mudar completamente a percepção humana, a iluminação. Pesquisa essa que acabou servindo de contraponto para a teoria clássica. Essa pesquisa foi pioneira no campo da administração porque passou a levar em conta os aspectos psicológicos dos funcionários e trabalhadores e sua relação com o meio em que estavam inseridos. A experiência constituiu de 4 fases, cada uma com processos distintos e mudanças em sua observação. A quarta e mais importante fase consistia na observação da organização informal das operárias. Nessa fase, o sistema de pagamento foi organizado de acordo com a produção de cada grupo. Constatou-se uma espécie de solidariedade grupal, e isso ficou conhecido como efeito Hawthorne. Para exemplificar isso, imagine um funcionário recém-chegado numa empresa e cheio de sede de produzir. Aí, ele é intimidado por um representante informal dos outros funcionários antigos, que podem se sentir ameaçados. A experiência de Hawthorne concluiu que o nível de produção é determinado pela capacidade social do empregado, e não fisiológico. O comportamento do indivíduo se apoia no grupo. As empresas são compostas por grupos sociais informais que definem o comportamento e outros aspectos importantes da produção. Portanto, a ênfase passou a ser dada às pessoas que participam ou trabalham nas organizações, e não mais na tarefa ou estrutura organizacional. A teoria das relações humanas serviu de base para o surgimento do grupo de teorias que ficou conhecido como teoria comportamental da administração. A teoria comportamental é baseada na valorização do comportamento humano nas organizações, e está pautada em 3 pilares principais. O primeiro é que o homem possui necessidades básicas. O homem tem capacidade de articular sua comunicação com as outras pessoas. E o homem é um ser dotado de aptidão para aprender, isto é, de mudar seu comportamento e atitudes em direção a padrões cada vez mais elevados. Dentro desse contexto, podemos citar alguns autores, entre eles Abraham Maslow, um psicólogo americano responsável pela teoria das hierarquias das necessidades. Ela foi proposta em 1943 e ele formulou sua teoria acerca da motivação humana em seu artigo, A Teoria da Motivação Humana. A teoria da hierarquia de necessidades de Maslow é uma teoria motivacional que sugere que o comportamento humano é motivado e influenciado por necessidades humanas, onde à medida que o indivíduo vai suprimindo suas necessidades, novas outras vão surgindo, e esse processo é cíclico, ou seja, as pessoas nunca estarão totalmente satisfeitas. Maslow diz que há 2 grupos de necessidades, as necessidades primárias, que são aquelas fisiológicas e de segurança, e as necessidades secundárias, que são as sociais, autoestima e realização. Aqui podemos ver a pirâmide de necessidades de Maslow. Começamos pela base com necessidades fisiológicas, que são aquelas que relacionam-se com o ser humano como ser biológico. São as mais importantes,
necessidades de manter-se vivo, de respirar, de comer, descansar, beber, dormir e ter relações sexuais. As necessidades de segurança são aquelas que estão vinculadas com as necessidades de sentir-se seguros, sem perigo, em ordem, com segurança, de conservar o emprego, etc. Aí temos as necessidades sociais, que são aquelas de manter relações humanas com harmonia, sentir-se parte de um grupo, ser membro de um clube, receber carinho e afeto dos familiares, amigos e pessoas do sexo oposto. Temos também as necessidades de estima, que existem dois tipos: o reconhecimento das nossas capacidades por nós mesmos e o reconhecimento dos outros da nossa capacidade de adequação. Em geral, é a necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e pelos outros, com prestígio e reconhecimento, poder, orgulho e etc. Inclui-se também as necessidades de autoestima. E por último, as necessidades de autorrealização, também conhecidas como necessidades de crescimento, que incluem a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de estima, a autonomia, a independência e o autocontrole. A teoria de Maslow defendia que para o indivíduo manter-se motivado, era necessário, uma a uma, ter suas necessidades atendidas. Passando para o próximo autor de interesse, temos Frederick Herzberg, com a sua teoria dos dois fatores. Também conhecida como teoria de Herzberg, trata-se da ideia de que dois fatores, referentes às condições de trabalho e às relações interpessoais, são responsáveis pela satisfação e motivação dos colaboradores de uma empresa. Essa conclusão é resultado de uma pesquisa realizada com diversos trabalhadores industriais de Pittsburgh, na Pensilvânia. Nesta teoria motivacional, Herzberg afirmava que existiam dois fatores que afetavam o indivíduo no seu ambiente profissional, sendo eles os fatores motivacionais ou fatores intrínsecos, os fatores que levam à satisfação, e estão relacionados com o conteúdo do cargo ou a natureza das tarefas que o indivíduo executa. Estão sob o controle do indivíduo e englobam os sentimentos de autorrealização, crescimento individual e reconhecimento profissional. O outro grupo de fatores corresponde aos fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, que são os fatores que levam à insatisfação. Se localizam no ambiente que rodeia o indivíduo e se referem às condições dentro das quais ele desempenha seu trabalho. Não estão sob o controle do indivíduo, pois são administrados pela organização. Fazem parte desses fatores o estilo de supervisão, salário, relações interpessoais, políticas RH, entre outros. Aqui vemos um quadro com uma pesquisa completa de Herzberg, ao qual podemos assimilar os fatores higiênicos e os motivacionais. A partir dos resultados da sua pesquisa, Herzberg afirmou que insatisfação não é necessariamente o sentido oposto da satisfação, visto que nem sempre a eliminação de condições insatisfatórias no trabalho ocasionará insatisfação. Assim, passou-se a considerar que o oposto de satisfação é simplesmente a não satisfação, e que o oposto de insatisfação é a não insatisfação. A principal diferença entre as teorias de Maslow e de Herzberg é em relação ao ponto de referência em que serviu de base para os estudiosos. Enquanto Maslow observou a motivação dentro das necessidades humanas, Herzberg analisou considerando o ambiente externo e o trabalho do indivíduo. Passando para o nosso próximo e último autor, temos Douglas McGregor, com a sua teoria X e teoria Y. Entre os autores estudados, Douglas McGregor é o único da teoria comportamental que não é psicólogo, sendo economista de formação e tendo feito várias pesquisas no campo das relações humanas, com sua principal contribuição sendo a teoria X e teoria Y. McGregor não tinha pretensão alguma em nomear as teorias pelo simples motivo de que ele não queria julgamentos que demonstrassem mais ou menos valor aos grupos que pertencessem a uma das teorias. Outra razão é que ele desejava que não surgissem quaisquer expressões de preferência
em cima de ambas as teorias. Por esse motivo, o nome permaneceu X e Y. Para Douglas McGregor, as teorias demonstram dois tipos bem diferentes de profissionais. Na teoria X, estão as pessoas indolentes, autoritárias e preguiçosas, que no cotidiano evitam realizar as atividades do trabalho. Já a teoria Y, estão as pessoas proativas, competentes, colaborativas e, em muitos casos, com iniciativa na tomada de decisão. A teoria X se baseia nos pressupostos de que as pessoas são preguiçosas e indolentes, as pessoas evitam o trabalho, evitam responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas e as pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Nesta teoria, McGregor afirma que as pessoas trabalham por dinheiro ou recompensas e não buscam a sua satisfação naquilo que fazem, e não almejam crescimento profissional. De acordo com a teoria X, a pouca produtividade que os empregados apresentam no trabalho é fruto do medo de serem demitidos ou dispensados. São profissionais que dependem sempre de seus líderes para direcioná-los e orientar nas atividades, até mesmo nas mais simples, pois não assumem riscos e nem tomam atitudes em meio a situações que surgem no trabalho no dia a dia. Já para colaboradores com estilo da teoria Y, é importante a descentralização do poder, a construção coletiva, na qual os colaboradores dirigem suas atividades, buscando autorrealização. A teoria Y afirma que o funcionário deve ver o trabalho como algo natural, assim como o lazer e o descanso. As pessoas realizarão a auto-orientação e autocontrole se estiverem comprometidas com a organização. A pessoa deve aprender a aceitar e até procurar a responsabilidade. A habilidade de tomar decisões de forma inovadora pode ser despertada em qualquer membro da organização, e não apenas nos ocupantes de cargos gerenciais. A teoria Y preza pela ideia de que os colaboradores encaram o trabalho como fonte de satisfação e são capazes de dedicar-se para obter os melhores resultados. Dentro da aplicação da teoria no âmbito gerencial, pode-se assim dizer que quem apoia a teoria X tem por hábito trabalhar afastado da sua equipe, enquanto os apoiantes da teoria Y costumam trabalhar em conjunto, partilhando as decisões com seus subordinados. Dentro da concepção da teoria X, a tarefa da administração se restringe à aplicação e controle da energia humana unicamente em direção aos objetivos empresariais. Essa teoria leva as pessoas a fazerem o que a organização assim deseja. Os objetivos pessoais dos trabalhadores não são levados em consideração. Já no que tange a teoria Y, a tarefa da administração é democrática, dinâmica, em que administrar é um processo responsável por criar oportunidades, libertar potenciais, remover obstáculos, encorajar o crescimento, proporcionar orientação, e é uma administração por objetivos e não uma administração por controles. Há diversos estudos que relacionam a maior presença das duas teorias e a performance das empresas. Na grande maioria dos casos, há uma maior performance em empresas que têm por cultura uma maior presença da teoria Y, ou seja, um ambiente completamente colaborativo e de incentivo à inovação. Encerramos por aqui com as teorias comportamentais da administração. Obrigado por assistir, espero que tenham aproveitado. Até mais!